Olá! Em Lucas 5, 37 a 39, lemos uma declaração de Jesus fazendo uma metáfora amparado no conhecimento geral das pessoas da sua época a respeito do armazenamento do vinho. Disse ele: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. O que era um odre? Odre era uma espécie de bolsa feita de couro usada para armazenar e transportar líquidos. Ela não tinha costuras, era uma peça única, por isso não vazava. Em vários países, como a Espanha, Chile, Portugal, Itália, Argentina, no início do século passado, o vinho do dia a dia ainda se vendia a granel, direto do barril, da adega, para o recipiente que o cliente levasse. Alguns clientes depositavam o vinho em recipientes de couro que comportavam ao redor de 2 litros, conhecidos na Espanha como botas. Também servia como cantil. Era, por assim dizer, mini odres. Uma curiosidade à parte, havia uma forma específica de se beber o vinho direto do bico da bota, que consistia em distanciar e aproximar o jorro do vinho em direção à boca, e a técnica se ensinava de geração em geração com muito orgulho. A observação que Jesus fez era bem prática e conhecida do povo. Quando se sabia que o vinho era novo, sabia-se também que havia uma possibilidade real de geração de gás e que esse gás produziria pressão, e um odre feito com couro novo conseguia suportar essa pressão extra com segurança, porque o couro novo é maleável, é flexível, resistente. Porém, um odre velho, cujo couro ressecou com o tempo, poderia não aguentar a pressão do gás e certamente acabaria rachando e deixaria vazar o vinho. Evidentemente que aqui há também uma orientação espiritual como pano de fundo e que se segue rigorosamente o mesmo princípio. E é dessa orientação que eu quero falar com vocês hoje. Jesus declarou: ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Repare que Jesus dá foco ao contraste entre as palavras novo e velho, chamando a atenção sobre a impossibilidade de reter o vinho novo em recipientes de couro velho. Esta frase Jesus deu como resposta a um questionamento de um grupo de fariseus e a pergunta deles nem era relacionada a armazenamento de vinho. Daí é importante notar que quando Jesus falava com os fariseus, ele falava num outro nível de conversa, em outro nível de entendimento, sabendo que os fariseus eram pessoas muito instruídas, bem estudadas. Nesta parábola, os fariseus fazem alusão ao jejum que os discípulos e Jesus não observavam, e Jesus não responde diretamente à pergunta porque sabia que se tratava apenas de mais um rodeio para achar argumentos para incriminá-lo. Jesus, no entanto, aproveita a situação para incriminar a eles, os fariseus, pelo fato deles criarem um sistema de leis e regras que nem eles conseguiam observar, dando a entender que essas mesmas observâncias estavam travando a passagem deles, dos fariseus, para um estado espiritual mais elevado. Os fariseus, por exemplo, curiosidades, estipulavam o número máximo de passos que podiam ser andados em dia de Shabat, tal que não fosse configurado como trabalho. Para o Shabat também estipulavam que era permitido cuspir, porém não no pó da terra, por conta de que a mistura da saliva coagulada do cuspe com o pó da terra produzia uma espécie de argamassa, que endurecia com o calor do sol e isso poderia ser considerado trabalho. Enfim, esse mundo de regras foi severamente criticado por Jesus. Nessa oportunidade, Jesus disse também: e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o vinho novo, porque diz: o vinho velho é excelente. Como quem diz: vocês fariseus estão a se deleitar com o sistema de ordenanças que vocês mesmos criaram e não conseguem dar espaço a mim, que sou o vinho novo. Não é à toa, aliás, Jesus nunca fala nada à toa, que ele se contrapôs declarando que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. A prova de que Cristo falava com os fariseus em outro nível de entendimento, um nível mais elevado, é quando os fariseus se reúnem e vão até Pilatos e lhe pedem uma guarda montada no sepulcro de Jesus, argumentando que ele, Jesus, tinha dito o quê? Que ressuscitaria ao terceiro dia. Ora, nem os próprios discípulos tinham ainda atinado para essa morte e ressurreição de Jesus, porém os fariseus já tinham entendido o recado e justamente por isso é que tomaram essa providência. Esta passagem bíblica tem conexão direta com a passagem bíblica observada em 2 Coríntios 5,17.
O apóstolo Paulo declara: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Veja que aqui também há um contraste entre as questões do velho e do novo. Ou seja, a crítica de Jesus ao farisaísmo também pode ser transportada à visão pessoal de cada um de nós, na atualidade, onde recebemos o esclarecimento de que, para receber a graça de Cristo, é necessário recebê-la por completo, sem mistura com coisas velhas, e que essa graça precisa de um receptáculo novo que consiga retê-la. Tem a ver com deixar o nosso velho homem, o nosso velho fariseu. Eu tive uma experiência marcante na minha vida com relação à educação dos meus filhos. Diga-se de passagem, o meu relacionamento hoje com eles, não existe outra palavra, é maravilhoso. E a minha filha mesmo que me ajuda com essas gravações. Obrigado. Porém, houve um tempo em que a educação deles, quando bem pequenos, estava de fato fugindo do controle. A insubordinação chegou a um ponto insuportável. Por outro lado, eu carregava comigo alguns conceitos resultantes de experiências familiares e um desses pensamentos era de que eu jamais tocaria no meu filho e que a educação dele seria levada sempre na base da conversa e da explicação. Porém, não estava dando certo. Então me consultei com o pastor e a resposta dele foi simples, direta, fácil, porém muito difícil de aceitar. Disse ele: se você é nova criatura em Cristo, então deixe as coisas antigas, deixe seus conceitos antigos, deixe tudo aquilo que você rejeita e até mesmo o que você aprova, porque o teu novo diapasão, o teu novo norte, o teu novo molde é Cristo. Siga as instruções de Cristo, siga as instruções bíblicas e não mais as suas. Então eu percebi que eu estava insistindo em me deleitar com um vinho velho, com meus velhos e engessados conceitos, e estava também, sem perceber, rejeitando o vinho novo. Confesso a vocês que usar a vara foi realmente um teste de fé, até porque o resultado não foi imediato. E não se escandalize com este meu testemunho pessoal tão politicamente incorreto. No livro de Hebreus 12:6 lemos: o Senhor açoita a todo filho que recebe. Mas também conclui dizendo: se estáis sem correção, então é porque sois bastardos, porque todo pai corrige aos filhos que ama. Esse é o nosso Deus, sem filtros progressistas. Bom, ainda que jovem em idade, eu era um odre velho, prestes a receber vinho novo. Ao aceitar o meu teste de fé, eu, na verdade, espiritualmente, estava trocando o odre velho por um novo. Vivemos uma cultura onde apreciamos muito aquilo que é novo, apreciamos muito a novidade, os últimos lançamentos, mas espiritualmente queremos sempre ficar arraigados ao que é antigo, ao que é velho, ao que já carregamos conosco. Essa se constitui na nossa coleção de antiguidades de estimação, nas quais nos deleitamos, como que degustando um vinho velho, um vinho reserva, assim como os fariseus se deleitavam nas ordenanças que eles mesmos criavam. A orientação de Jesus é realmente muito profunda e devemos levá-la muito a sério. Por quê? Todo homem que resiste às ordenanças bíblicas é, com certeza, um odre velho, inflexível e ressecado, incapaz de receber o frescor do vinho novo de Jesus, o Cristo. Até a próxima.